Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jeremias, capítulo 15, o versículo 5. Jeremias, capítulo 15, o versículo 5. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles. Porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que quando Ele fizer o que Ele vai fazer, meus irmãos, que não é para mim você entrar de luto não, meus irmãos. Porque luto é o que eu e você estava passando, meus irmãos. Luto é o que você estava vivendo, meus irmãos. E quando acontecer o que ele vai fazer, meus irmãos, que não é para mim, não é para que eu e você venham entrar de luto não, meus irmãos. Porque luto era o que eu e você estava passando, meus irmãos. E agora, quando Deus fizer o que ele vai fazer, meus irmãos, não é para mim você entrar de luto, meus irmãos. Porque Deus está falando aqui na palavra dele, meus irmãos, que Deus já tirou a misericórdia dele sobre essa pessoa, meus irmãos. E quando Deus não tem misericórdia mais por uma pessoa, meus irmãos, né? Acabou, meus irmãos. Porque Deus está falando aqui na palavra dele que ele não tem mais misericórdia não, meus irmãos. E quando acontecer de Deus fazer o que ele vai fazer, meus irmãos, não é para mim você entrar de luto não, meus irmãos. Porque Deus está falando aqui na palavra dele, meus irmãos. Não é para mim você entrar de luto. Porque tem que ser feita a vontade de Deus, meus irmãos. Porque Deus já preparou a mim e a você. Deus já preparou eu e você, meus irmãos, para que você não venha entrar de luto. Porque luto foi o que eu e você estava passando. Mas agora o luto acabou, meus irmãos. Porque quando Deus fizer o que ele vai fazer, meus irmãos, não é para mim você entrar de luto não, meus irmãos. Porque luto foi o que a gente estava passando. Luto foi o que a gente estava vivendo, meus irmãos. E quando Deus concluiu o que ele vai fazer, né, tem de concluir, meus irmãos. Ele está falando aqui na palavra dele, nessa tarde. Que não é para mim você entrar de luto não, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. E tenham uma ótima tarde e um ótimo domingo para todos.